Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro e você acompanha comigo, Soane Guerreiro, as principais notícias que movimentaram o DF. Interventor Ricardo Capelli descarta a prorrogação do prazo para ficar à frente da segurança pública no DF. Ele conversou com o SBT com exclusividade nesta tarde. Reajuste salarial para professores da rede pública de ensino. MEC prevê 15% de reajuste no piso. Como ficam os professores aqui do DF? Bruno Silveira. O salário dos professores aqui no DF segue uma tabela dividida em categorias, então cada nível de professor recebe uma remuneração diferente. A ideia da categoria é entrar com um novo plano de carreira para os servidores da Secretaria de Educação. Obrigada, Bruno. É a partir de agora no SBT Brasília, a segunda edição. A polícia prendeu hoje 2 homens suspeitos pelo desaparecimento de Elisamar da Silva e outras 7 pessoas de uma mesma família. A última notícia sobre eles é de 5 dias atrás. Gideon Batista de Menezes e Horácio Carlos Barbosa são suspeitos pelo desaparecimento da cabeleireira Elisamar da Silva e mais 7 pessoas da família dela. O carro da mulher foi encontrado queimado no último final de semana em Cristalina, Goiás. Dentro havia 4 corpos carbonizados. Na segunda-feira, outro veículo foi encontrado queimado, com 2 corpos dentro, perto de Unai, Minas Gerais. O carro pertencia ao sogro da cabeleireira. Os veículos incendiados foram encontrados no mesmo período em que a cabeleireira, os 3 filhos, o marido, os sogros e uma cunhada dela haviam desaparecido. As últimas notícias sobre eles são do dia 12. Agora, a polícia aguarda a conclusão do trabalho da perícia para saber se os 6 corpos encontrados são ou não dos desaparecidos. A suposta motivação do crime seria um acerto de contas devido à compra e venda de um carro. Horácio Ferreira, o segundo suspeito detido, não tem antecedentes criminais. Já Gideon Batista, que chegou na delegacia com os braços queimados, tem passagens por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O irmão da cabeleireira diz que Gideon era conhecido da família. Estava com a mão queimada, ele já foi umas 2, 3 vezes na minha mãe. Ele já foi lá para casa da minha irmã, porque geralmente a minha irmã ia lá para casa da minha mãe, né? A gente fazia um churrasco, alguma coisa, entendeu? O delegado da 6ª Delegacia de Polícia, Aquiles Júnior, vai falar com a imprensa sobre este caso daqui a pouco, às 8 da noite. Vai ser lá mesmo na Delegacia do Paranoá. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou um reajuste de quase 15% no piso salarial dos professores. O valor passa de R$ 3.845 para R$ 4.420. O piso é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. E aí fica a pergunta, o GDF vai ter caixa para bancar esse reajuste? Bruno Silveira, conta pra gente agora. Muito boa noite para você novamente. Oi, Soane. Boa noite para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, a princípio o GDF vai ter sim caixa para pagar esse reajuste. Segundo a Secretaria de Educação aqui do DF, a remuneração de um professor da educação básica na jornada de 40 horas semanais, ela é de R$ 5.497. Com esse novo piso, que passou para R$ 4.420, como você falou, a remuneração básica aqui do GDF, ela é um pouco mais de R$ 1.000 maior do que esse piso. Só que não é bem assim que funciona. Antes de entrar no jornal, eu conversei com Samuel Fernandes, que é diretor do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal. Ele me explicou que o pagamento dos servidores segue uma tabela que vai dividida ali em categorias do 1 até o 25. Então, um professor com graduação que está entrando agora na Secretaria de Educação, ele recebe ali um salário de um pouco mais de R$ 4.228, ou seja, menor que esse piso. Com as gratificações, aí essa remuneração ela passa do novo piso. Então, à medida que o professor vai ganhando experiência, vai tendo tempo
tempo de casa dentro da Secretaria de Educação e vai se qualificando, fazendo um mestrado, um doutorado, ele vai subindo de nível e vai ganhando um salário maior que pode chegar até mais de R$ 6.300 lá na última categoria dessa tabela da Secretaria de Educação. A meta dos professores agora, segundo o diretor do Simpro, é elaborar um novo plano de carreira para a categoria aqui do Distrito Federal. Como é que eles estão fazendo isso? Eles montaram um grupo de trabalho para discutir junto ao GDF, à Secretaria de Economia e também à Secretaria de Planejamento, ações e meios de organizar um novo plano de carreira para os professores. Eles vão tratar isso também com os deputados distritais lá na Câmara Legislativa, para que esse projeto do plano de carreira tramite lá com os deputados e seja então aprovado para depois ser sancionado pelo GDF. E o Sindicato dos Professores, dentro desse plano de carreira, eles têm um objetivo que é chamado de Meta 17, que é uma meta para equiparar os salários dos servidores de nível superior entre todos os órgãos do GDF. O que o diretor do Simpro me explicou? Aqui no DF, por exemplo, um servidor que entra na Secretaria de Educação com nível superior, ele vai receber um salário que é menor do que outro servidor de nível superior, por exemplo, da Secretaria de Economia ou da de Planejamento. Então eles têm como essa meta equiparar os salários de nível superior. Agora, essa questão do MEC, ela está trazendo algumas dores de cabeça para os governos e prefeituras de outros estados, porque esse piso ele vai trazer impactos dentro do orçamento dos governos municipais. Principalmente os prefeitos estão muito preocupados. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, esse impacto nas contas dos municípios pode chegar até 19 bilhões, um crescimento desse tamanho nas contas dos municípios. Por quê? Esse pagamento dos professores, ele é feito pelos próprios municípios, pelos próprios estados, com dinheiro ali do Fundeb, que é o Fundo Nacional da Educação Básica. Esse pagamento ele é feito baseado no número ali de alunos que estão matriculados em cada uma dessas escolas. Então a grande preocupação agora dos gestores, dos governadores e prefeitos é não conseguir fechar esse orçamento com esse novo aumento desse piso que vai ser pago para os professores de R$ 4.420. Eles defendem que é uma causa justa, mas que tem que ser estudada antes para não trazer problemas nas outras áreas dos municípios. Eu volto com você, Suane. Obrigada pelas informações, Bruno. Uma boa noite. A gente vai falar agora da insegurança no DF. 4 bandidos invadiram uma casa no Gama e agrediram uma família. Eles conseguiram fugir depois de uma perseguição policial. De acordo com a polícia militar, os criminosos estariam à procura do proprietário, que não estava no local, e de um malote. Os moradores foram rendidos e agredidos. Até teve uma mulher que foi parar no hospital por conta das agressões, recebeu várias coronhadas na cabeça. E aí eles fugiram dessa casa e a família acionou a polícia militar. A ação rápida da PM possibilitou que o veículo utilizado pelos assaltantes fosse encontrado nas proximidades da DF-290. E foi a partir daí que começou a perseguição, que resultou no confronto entre policiais e bandidos. Os criminosos deixaram para trás um carro clonado, drogas, dinheiro, mochilas, um revólver calibre 38 e munição. Todo o material apreendido foi deixado no CIOPS do Céu Azul. A polícia também recuperou os bens roubados no Gama. Os suspeitos continuam foragidos. Nesse caso, eles conseguiram fugir, mas deixou impressão digital, impressões digitais, deixou rastros. Então, a gente vai conseguir chegar até eles. E olha essa, em Ceilândia, criminosos se passaram por hóspedes de um hotel para assaltar o local. Uma camareira foi feita refém. As imagens do circuito interno de segurança do hotel em Ceilândia mostram a camareira levando um prato ao quarto onde o casal se hospedou. Ao entregar o pedido, o assalto foi anunciado. A funcionária, então, foi obrigada a acompanhar os assaltantes pelo hotel. Nessa imagem, um terceiro criminoso entra com uma mochila e utiliza uma ferramenta para abrir uma porta. Além de máscaras, 2 dos assaltantes usavam luvas e bonés para não serem identificados. Durante o assalto, os criminosos levaram R$ 500 em dinheiro, celular, além de roupas de cama e um rádio de comunicação interna dos funcionários. Eles também levaram bebidas alcoólicas e até itens do café da manhã. O hotel registrou um boletim de ocorrência. Agora, a investigação é feita pela 15ª DP de Ceilândia.
Foi preso mais um suspeito de arquitetar o atentado com um caminhão-bomba próximo ao aeroporto de Brasília no início deste mês. E agora eu vou chamar a repórter Natália Fruê para conversar com a gente, porque ainda há pouco ela fez uma entrevista exclusiva com o interventor na Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli. Natália, muito boa noite. O interventor se manifestou sobre essa prisão? Oi, Soane, boa noite para todo mundo. Pois então, o interventor, ele se manifestou pelas redes sociais, essa prisão, ele ficou sabendo dessa prisão logo depois dessa entrevista que ele concedeu ao SBT, e aí ele então informou que havia acontecido essa prisão lá no Mato Grosso, que esse preso se entregou à Polícia Civil, o nome dele é Alan dos Santos Rodrigues, de 32 anos, e ele deve ter sido transferido aqui para Brasília para prestar depoimento. Ele é um dos 3 suspeitos acusados, de envolvimento com o atentado à bomba no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro, antes da posse do presidente Lula. Logo depois da posse, a posse aconteceu aqui no Palácio do Planalto e no dia 8 de janeiro, os ataques terroristas. A Polícia Federal investiga a relação de todos esses fatos. Por isso a gente conversou mais cedo com o interventor Ricardo Capelli e ele adiantou que a data de vigência da intervenção federal aqui no Distrito Federal, ela vai até 31 de janeiro. E segundo Capelli, não vai ser necessário prorrogar essa intervenção. Ele acredita que até o dia 31, todos esses relatórios, as apurações feitas sobre os envolvidos nos ataques, que essas apurações vão estar concluídas e que aí então ele poderá fazer a transição para voltar a ser secretário executivo do Ministério da Justiça. Vamos ouvir um trecho dessa entrevista com o Ricardo Capelli. A intervenção, o decreto assinado pelo presidente Lula, determina que a intervenção vá até o dia 31 de janeiro. A gente superou a fase mais crítica, que foi na semana passada, a gente conseguiu já estabilizar o comando das forças de segurança do Distrito Federal, a gente entrou agora numa fase de apurar e aprofundar as investigações sobre o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, apurar as responsabilidades. E eu acredito que a gente vai estar com todo esse trabalho concluído até o dia 31. A questão de encerramento ou prorrogação é uma decisão do presidente da República. A tendência é que essa prorrogação de fato não aconteça e agora a discussão que está em jogo, Sônia, que a gente apurou também com o Capelli e com outras fontes, é o nome de quem será o secretário de Segurança do Distrito Federal. A governadora Celina Leão, que é a governadora em exercício no lugar de Ibanez Rocha, sinalizou que está disposta a anunciar para esse cargo na Secretaria de Segurança aqui do Distrito Federal um nome alinhado com o presidente Lula e aqui com o Palácio do Planalto. Voltamos contigo, Soane. Obrigada, Natália. Boa noite para você, bom trabalho. Superlotação nos presídios, liberação de detentas, investigação sobre documento que poderia levar a um golpe. Esses são alguns dos desdobramentos dos atos antidemocráticos do último dia 8. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, atendeu a um pedido feito pela Defensoria Pública do Distrito Federal e determinou a saída antecipada de 85 detentas da colmeia para abrir espaço no presídio. É que houve uma superlotação depois que 513 mulheres presas nos atos golpistas chegaram no local. As detentas, que serão liberadas por 90 dias, já cumprem pena em regime semiaberto. Elas usarão a tornozeleira eletrônica. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também autorizou as transferências de 10 advogados e 4 policiais militares para o 19º Batalhão da Polícia Militar. Eles estavam presos em alas comuns do complexo da Papuda e da Colmeia. Já a Polícia Federal continua investigando o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Ele voltou ao Brasil sem o celular pessoal. Esse especialista em dados explica que é possível a Polícia Federal acessar o conteúdo do aparelho mesmo sem tê-lo em mãos.
Os sistemas operacionais, eles também têm esses mecanismos de backup. Mesmo que você não tenha ativado ou que não esteja guardando as informações ali do aplicativo de forma automática, o sistema operacional é um segundo mecanismo também de proteção, visando preservar as informações ali em caso de perda ou de migração das informações. Os sistemas operacionais, eles têm seus backups também em nuvem. Essa é a possibilidade de fazer essa restauração. Toda essa investigação acontece por causa dos atos de 8 de janeiro, com a invasão das sedes dos 3 poderes. Imagens divulgadas agora pela Câmara dos Deputados mostram centenas de vândalos ocupando o Salão Verde da Câmara dos Deputados. Policiais legislativos faziam uma barreira para impedir a invasão ao plenário. Usavam spray e bombas de gás lacrimogênio. Mas logo depois, a multidão avançou e os policiais se refugiaram no plenário. A invasão deixou muito estrago. Obras de arte e documentos destruídos no Congresso e no Palácio do Planalto. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, acatou um pedido feito pelo PDT para que o rascunho de um decreto encontrado na casa de Anderson Torres, que pretendia mudar o resultado das eleições, faça parte de uma ação de investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele poderá se manifestar em um prazo de 3 dias. O processo pode resultar na inelegibilidade por 8 anos do ex-presidente. Os distritais vão interromper o recesso para se reunir com um objetivo: discutir a criação de uma CPI para investigar os atos de vandalismo nas sedes dos 3 poderes. Também está na mira dos parlamentares a tentativa de invasão à sede da... Gabriela Tunes conta pra gente se há apoio para a CPI avançar. Ao que tudo indica, sim, Soane. O presidente da casa, deputado Wellington Luiz, inclusive, convocou todos os parlamentares para uma sessão marcada para amanhã, às 3 da tarde. Só para vocês terem uma ideia, quando um pedido de abertura de uma CPI é apresentado, os distritais têm que assinar um documento para dizer que apoiam a CPI. Eram necessárias, no mínimo, 8 assinaturas, mas o documento já conta com quase o triplo, 23. O que já revela a disposição dos parlamentares em fazer a comissão andar. Amanhã, na sessão, o presidente deve criar a CPI e, a partir daí, inicia um prazo de até 10 dias para definir os 7 deputados que vão fazer parte dela. Por último, será escolhido quem irá comandar os trabalhos. No caso, quem vai ter o papel de relator e presidente da comissão. Lembrando que essa CPI é para investigar os atos antidemocráticos no dia 12 de dezembro, envolvendo o ataque à sede da PF, e 8 de janeiro desse ano. A iniciativa foi tomada no dia 9, um dia após as manifestações golpistas. Volto com você. Infelizmente, a gente noticia mais um caso de feminicídio no DF. Foi agora há pouco no Parkway. As informações com o repórter Pablo Lemos. Boa noite, Pablo. Conta pra gente. Oi, Suane. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Olha, como você disse, essa informação chegou pra gente agora há pouco. A nossa produção está em contato com a Polícia Militar, que confirmou o crime de feminicídio. Foi no setor de mansões do Parkway do Núcleo Bandeirantes. Segundo a polícia, um homem atirou numa mulher dentro de casa e depois tirou a própria vida. A polícia disse também que tentou socorrer a mulher, mas que já era tarde demais. Segundo a polícia, este já é o 4º crime de feminicídio registrado aqui no DF só este ano. Aquela região é uma região de classe média alta, mas a gente sabe que esse tipo de crime ocorre independentemente de classe social. Como eu disse para vocês, a gente está apurando essas informações. Qualquer atualização a gente traz amanhã no SBT Brasília, primeira edição. Suane, volto com você. Obrigada, Pablo. Bom trabalho. E lá em Padre Bernardo, no entorno do DF, moradores estão passando um sufoco com água suja saindo da torneira. Tem gente que gasta mais de R$70 para comprar água para beber. De acordo com essa dona de casa, a situação se arrasta desde 2018 na região de Padre Bernardo, em Vendinha. Só peço para limpar e lavar a casa e dar descarga no vaso só. E a roupa também branca não fica branca, fica toda amarelada a roupa. E essa é a realidade na casa da dona Armanda. Água suja saindo da torneira e pia cheia de vasilha. Afinal, não dá para arriscar a saúde da família
lavando as louças com uma água duvidosa. Mirela tem 4 filhos e conta que é desafiador viver desta forma. Tem que estar comprando água mineral para dar para eles, porque meu menino foi parar no hospital por conta dessa água. Deu infecção no estômago dele por conta dessa água. De acordo com a Saneago, responsável pelo abastecimento na região, às vezes a água fica suja por causa das obras realizadas no local e que a empresa trabalha para tentar deixar tudo pronto para oferecer água de qualidade o mais breve possível. Esses transtornos que gera devido à água suja, de vez em quando que vai na rede, é justamente por causa da implantação de redes novas, ramais, acontece de estourar a rede e aquela água não tem como a gente evitar de voltar um pouco para a rede, né? E a gente está implantando também sistema de descarga para quando acontecer isso a gente dar descarga naquela água para não ir para a casa do pessoal. No Gama, um motorista perdeu o controle do veículo e bateu em 3 outros carros. Primeiro foi em um caminhão. O motorista de 41 anos saiu ileso. Depois atingiu um carro prata. A condutora de 50 anos foi por conta própria ao hospital. E, por fim, bateu em um terceiro carro conduzido por uma grávida que ainda estava com 2 crianças no banco traseiro. Mãe e filhos tiveram apenas ferimentos leves e foram levados ao Hospital Regional do Gama. Só a perícia vai identificar as causas do acidente. O motorista que provocou o acidente não se feriu. O nosso jornal volta já já. Continue aí. Cerca de 600 crianças de 6 meses a 4 anos ainda estão com a segunda dose da vacina Pfizer Baby atrasada. O DF começou a busca por essas famílias para atualizar o cartão de vacinas. Segundo a Secretaria de Saúde, aqui no DF, cerca de 2.700 crianças nessa faixa etária estão aptas a receber a segunda dose contra a Covid-19, mas apenas 440 já foram imunizadas. No final de janeiro, começa a aplicação da segunda dose para crianças sem comorbidades, lembrando que são necessárias 3 doses para completar o esquema vacinal. Essa é para os concurseiros de plantão. Tem concurso aberto para o PROCON. O GDF divulgou hoje o edital. São 174 vagas para nível médio e superior em diversas áreas. Os salários variam entre R$ 4.800 e R$ 6.600. As inscrições começaram nesta terça e ficam abertas até o dia 17 de março no site quadrix.org.br. A prova está prevista para o dia 30 de abril. E amanhã tem lançamento de uma obra autoral que conta a história de indígenas do sertão de Pernambuco. A fotógrafa e jornalista Ana Araújo retorna a Brasília para lançar o 2º fotolivro sobre o povo indígena Pancararu. O material bilíngue é resultado de uma pesquisa de mais de 34 anos e apresenta textos e fotografias. O lançamento do fotolivro será a partir das 6 da noite no Bar Beirute, na Asa Norte. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia e amanhã a gente tem um novo encontro marcado. Uma ótima noite!